Fernanda, ao canto, eu te Sim, sim. convido para falar sobre brincar que está tão presente na sua prática, Fê. Bom, obrigada, Mi. Partilhar um pouco dessa experiência, assim, que é a minha formação inicial como artista plástica, né, como profissional das artes, me enveredei pelo caminho da educação. Foi aí que descobri a arte numa outra perspectiva, né? E levando isso para dentro da casa do todo, eu vejo assim como que o brincar é importante porque nos permite ir para outros um lugar que a gente às vezes não acessa, né? É tão difícil quando falam para a gente que é adulto que a gente não pode ter essa, não pode ser lúdico, não pode brincar. A sociedade sempre nos exige que a gente tem que ser rígido, tem que ser falar sério, né? Não nos é permitido um momento de fraquejo. A gente sempre tem que estar muito ríspido perante a sociedade. Então, quando a gente vai para o lado da imaginação, isso abre um pouco mais o leque de possibilidades, né? Então, quando vai para o trabalho com as massinhas ou com qualquer outra ferramenta ou com qualquer outro material, né? As massinhas é o mais conhecido assim para conseguir fazer as animações dos bonequinhos e dos personagens, assim, mas tem diferentes tipos de formatos. A gente pode fazer animação com papéis, pode fazer animação com objetos, né? Tudo aquilo que seja imóvel, a gente pode transformar em alguma coisa móvel, lhe dar vida. Então, a gente lhe dá vida aos nossos sentimentos, a gente dá vida à nossa imaginação, a gente dá vida àquilo que estava, por assim dizer, imóvel ou morto. Então, aquilo que a gente não queria mexer, de uma certa maneira, a gente acaba acessando. Então, nessa brincadeira, sempre acabam surgindo histórias, desde as mais convencionais até as histórias mais né, incríveis, assim, são coisas muito simples, que às vezes a gente para pensar, por exemplo, a história do parque, né? Contar um dia que eu fui para o parque. É uma coisa tão, tipo, que a gente às vezes esquece que ir no parque, uma atividade lúdica, também é tão importante quanto ir para o trabalho, ir para o supermercado, né? Ter esses momentos, assim, eu acho que é isso. A gente é nesses momentos porque a minha oficina não tem essa questão de idade, não tem essa questão de gênero, não tem nenhuma questão. Ela é completamente fora de todas essas limitações. É a gente que se põe essas limitações e não se permite ser criança. Acho que é aí que a gente acaba meio que morrendo como adulto, porque a gente não se permite ser criança. E é isso. E aí sempre me lembro uma das coisas que as crianças sempre falavam comigo. Eles nunca acreditavam que eu tinha 40 anos. Exatamente por quê? Porque eu sou uma adulta que brinca. Aí fala, mas assim, como é possível que você tem é mais velha que a minha mãe? Você não tem filho e você brinca com as crianças. Porque eu falo, porque eu me permito ser que nem vocês. Porque normalmente as pessoas não permitem que a gente seja. E o ser criança tem os seus momentos, tem os seus lugares. E eu acho que é isso que traz para nós. Além, obviamente, de trabalhar com todas as artes, né? Porque a oficina de stop motion traz também a questão que todas as artes são integradas. Eu trabalho com a dramaticidade, eu trabalho com o que seria escrita de roteiro, né? Eu trabalho com a parte de tem que dar voz aos personagens, musicalidade, tem que trabalhar com as artes plásticas, porque para poder fazer os cenários, para poder fazer os bonecos, tem que fazer a modelagem, tem que fazer a criação 3D de um cenário, seja na pintura, seja na construção de objetos. Então, acaba tendo uma. Se a pessoa tem alguma limitação, entre aspas, física, que às vezes não falam para a pessoa que ela tem uma dificuldade um pouco maior do que os outros e acabam lhe impondo limitações. Acha que você não consegue mexer numa tesoura, deixa que eu faço. Então, pelo contrário, ele levar os desafios. Como uma criança de 6 anos é capaz de mexer numa pistola de cola quente, numa tesoura de ponta afiada, né, numa agulha. Por que não desafiar as suas limitações? Porque ali é um pouco disso. Eu tenho que
lidar com todas as limitações que eu tenho até para dar vida às coisas. Trabalhar com uma câmera fotográfica, né? Quem pensaria em dar uma pistola de cola quente a uma criança? Uma furadeira, uma lixadeira? Eu acho que passa por aí também com os adultos. Muitos dizem, não sou capaz de fazer isso nesse lugar, porque muitas vezes, quando a gente era criança, falaram que a gente não podia fazer as coisas. E aí é isso, superar essas limitações nos impõe um pouco de desafios para o crescimento. E acredito que esse é o meu lugar na casa como professora, e como educadora, e como artista, né? E como criança adulta que eu sou, eu um pouco disso, assim. Desafiar os outros a romper esses limites, assim, é isso, acredito.